Você colocou uma introdução perfeita e explicou justamente o que a gente chama, né, do maguinho de Facebook. É o cara que entra, aí ele pega vários PDFs, o cara não estuda nada com nenhuma profundidade, e aí ele faz uma mistureba, e aí ele fala assim, tudo pode na magia do caos, né? E aí cria aquela bagunça que a gente estava vendo. E a tua abordagem é que seria justamente o cara primeiro, ele vai se especificar num sistema, entender aquilo, depois, eventualmente, olhar um segundo sistema, olhar um terceiro, e aos poucos ele vai criando uma rede, né? Eu gosto de Isso. brincar, eu entrevistei uns professores de Kung Fu, ele fala que é o mesmo cara que ele fala assim, olha, eu já fiz 18 artes marciais, né? Aí você pergunta, é mesmo, né? Você fez 18 artes marciais? O cara, eu já fiz, tipo, um ano de cada, né? Eu fiz 18 anos. Ele fala assim, então você é 18 vezes faixa branca. Pois é. Você tem um cara que fez 18 anos de uma arte marcial contra um camarada que fez 18 anos de 18 artes marciais, você vai ver que o cara que fez 18 anos de 18 artes marciais não sabe porra nenhuma de nenhuma delas. Ele vai fazer todas as posturas erradas, ele vai misturar e confundir todos os socos, e ele não tem a menor chance num ringue de um cara que pegou uma arte marcial e foi 18 anos. E a gente aplica esse conhecimento na magia também, né? Que é uma das coisas que a gente tenta alertar o pessoal de grupo, de Facebook e tal, que eu acho que é um trabalho muito digno que você tem feito de tentar avisar o povo e falar assim, não, cara, tem que estudar. Pois é, esse tem que estudar. Vou falar um pouco mais disso, que eu acho que a gente tocou num ponto que eu gosto muito de trazer sobre esses debates. Por conta do seguinte, eu vou primeiro fazer uma reintrodução minha nesse espaço, dizendo o seguinte, eu estava muito empolgado para vir aqui conversar com o seu público, Marcelo, porque eu sei que é um público de qualidade. E por isso eu me preocupo com aquele cuidado de que quando você vai falar, por exemplo, se eu, enquanto professor, que vou apresentar a respeito de algum tema numa escola do ensino fundamental para 100 alunos, eu olho de uma maneira para como eu vou me apresentar para aquele público, como eu vou apresentar as ideias. Agora, se eu for me apresentar para uma banca de 6 doutores universitários, eu vou me preparar de um outro jeito. E eu me preparei para estar aqui hoje para conversar sobre esses temas mais próximo de como eu apresentaria para esses doutores pela qualidade do público. Então eu me interesso em fazer desse momento um momento quase como se fosse um manifesto a respeito das minhas ideias relacionadas com a magia do caos e como propagar ou não a magia do caos. Porque essa questão do estudar é curioso, principalmente relacionado com a nossa lógica de consumo de conteúdo atual relacionado com o marketing digital e o que acaba funcionando e o que não acaba funcionando. Na ânsia de querer apresentar os conceitos mágicos de um jeito simples, de um jeito, infelizmente, às vezes empobrecido em relação à real dinâmica e à real complexidade desses assuntos, acaba que se dissemina um jeito de ágil consumo a respeito daquelas práticas, algo que no fim das contas as pessoas acabam verificando resultados, e depois que a pessoa faz uma coisa ali, eu comecei com magia ontem, hoje já estou fazendo sei lá o que, já estou ativando um sigilo do público do não sei lá onde, aí eu já estou vendo um resultadozinho aqui, nossa, que empolgante. Aí algumas pessoas pressupõem a ideia de que depois da pessoa ter esse resultado de um modo raso, que ela vai procurar se interessar em estudar com mais profundidade o assunto. Aí a pessoa fala, nossa, que legal, tô vendo o resultado, vou pegar para estudar. Aí pega para estudar um Libernu, que tem um certo nível de linguagem. Aí já fica meio assim, nossa, entendi mais ou menos. Tem umas partes ali que eu entendi, mas outras que eu não entendi. Aí de repente eu falo assim, mas o que é mais importante estudar de magia? Aí vai pegar um Eliphas Levi. Aí a pessoa já desanima 3 vezes. Aí eu falo assim, nossa, esse negócio difícil. O que é mais, sabe, raiz, assim, original, hermético? Aí vai pegar um Piche Sofia para ler. Aí a pessoa desiste de estudar absolutamente e volta para aquele influencer original que deu aquela formulazinha básica de simpatia para ela. É o jeito mais garantido de desestimular as pessoas ao estudo, não colocando nenhuma barreira, nem colocando nenhum mínimo de desafio para a pessoa chegar à prática e ao resultado. Você acaba
tolhendo o potencial de um grande número de pessoas. É aquele mesmo conceito de você ter, que se fala muito isso em outros lugares, de se tem uma borboleta que está saindo do casulo, ela precisa fazer força para conseguir sair do casulo. Porque se você quebrar o casulo para ela, para deixar ela sair, ela vai virar uma borboleta que não consegue voar. Porque ela precisa fazer força para poder punger o sangue dela para fazer as asas crescerem no esforço de sair do casulo. E aí, quando ela faz esforço de cair essas asas, ela abre as asas dela, ela voa. Mas como garantir que várias pessoas não vão voar por elas sempre se manterem naquele escaninho dos circuitos humanos de uma resposta rápida a um estímulo que deixa ela ter um prazer, ter um gosto, ter uma adrenalina com o que ela está fazendo mais rápido. É você oferecer um conteúdo empobrecido, super simplificado e que depois vai despreparar a pessoa a se interessar por algo que exija mais tempo, que exija mais estudo, que exija mais raciocínio, que exija mais pesquisa, porque pesquisar é chato, né? Estudar é chato nesse nosso mundo, infelizmente. Todo mundo quer tudo mastigado e prático na mão. E mais do que isso, um consumo a respeito da prática mágica que para mim se assemelha muito ao consumo de um eletrodoméstico, onde as pessoas estão buscando alguma coisa que é como comprar um liquidificador, que você coloca o liquidificador ali na sua mesinha da cozinha, você lê um manual com 3 passos de instrução, que é só você colocar o negócio na tomada, bota aqui os alimentos, tampa, aperta o botão e acabou e está pronto o produto que você quer. O problema, na minha opinião, dessa lógica de consumo a respeito do conteúdo da prática mágica é que a pessoa não se implica naquilo. Ela não precisa conhecer como o liquidificador funciona. Ela não precisa entender de eletrônica. Ela não precisa entender de nada. Ela só comprou, botou, colocou, aplicou, ativou o sigilo e chega ao resultado que ela pretende chegar, ou chega a algo que ela chama de resultado. É uma das coisas que eu debato, porque tem muitas pessoas que dizem que é importante você tornar o conhecimento acessível ou trazer mais acessibilidade para a abordagem de conhecimento. Eu acho que existem lógicas e lógicas de como fazer isso. Eu lembro que uma coisa tosca, que eu sei que é tosco, mas umas coisas que me deu uma certa vontade a mais quando eu estava com 16, 17 anos, foi ter lido um livro do Paulo Coelho, que é aquele Diário de um Mago, que é um livro bobinho, não fala de nada profundo de magia, mas eu lembro que eu peguei emprestado com uma professora minha particular de matemática, e quando eu li, eu devolvi para ela, eu falei assim, é interessante essas coisas a respeito das quais ele fala, mas ele fala de um jeito que me fez querer conhecer e procurar outros autores que falam sobre isso de modo mais profundo. Então é algo que serviu para dar uma visão, dar um panorama, mas me fez interessar em beber mais, porque é uma coisa que não se revela por completo, ou que não pretende ser reveladora por completo. Eu gosto muito de trabalhar no meu canal, nas minhas mídias, nos espaços em que eu me apresento, de uma forma que é sim didática, mas ao mesmo tempo sempre alude a um algo mais que não ficou perfeitamente compreensível naquele momento. E é por causa desse algo mais, eu acho que eu não entendi tudo que o Fausto falou sobre metasistemática, que vai fazer as pessoas se interessarem e ir mais profundamente e investigarem mais, a não tomarem aquilo que eu apresento como se fosse totalizante. Essa é uma das questões que eu queria falar a respeito disso. E a metáfora que você colocou da borboleta eu acho uma das mais perfeitas da alquimia. E o que mais tem é você pegar youtuber, podcast, que o cara quer, toma aqui essa babinha aqui. Aí o cara vai fazer uma magiquinha, um sigilinho, aí deu certo, putz, geralmente é tipo, eu quero pegar tal mulher, era aquela The Carnal, não é que era? Tem 40 servidores. Quando eu entrevistei o Tommy Keller, eu falei, ele ficou assustado que aqui no Brasil The Carnal era o master. Ele falava, geralmente é o The Wizard, a bruxa, né? The Witch. E aqui não, os caras queriam tipo coisa rápida, né? O fast food da magia. A Nath comentou aqui que é a gula do conhecimento. Eu acho que dá para fazer um paralelo muito grande com esse negócio de comida. E o cara acaba pegando e falando assim, nossa, isso aqui é gostoso, um morango. Aí, isso aqui é muito bom, é um peixe. Isso aqui é gengibre. Aí o cara mistura tudo num prato, só que ele fica eternamente dependente daquele cara que vai alimentar aquele sigilinho, aquele servidor. E o cara nunca vai praticar e querer ir para o Masterchef, né?
E a hora que você quer fazer magia de verdade e tal, mano, você vai ter que ir pra cozinha. Não tem essa. É igual nadar. Você não pode ler o manual e depois você tem que entrar na piscina. E a hora que esses camaradas entram na piscina é aquela bagunça, né? Isso que a gente nem entrou no caso de Goécia, Clifa, que os caras entram e depois fica com um problema psiquiátrico. E a coisa fica muito feia, porque o cara lê a descrição e ele fala assim, pô, mas na descrição o cara diz que é rico, é maravilhoso, é não sei o quê. Eu virei e falo assim, amigo, na descrição o cara fala o que ele quiser, caralho. Você foi lá ver se é de verdade, né? E aí você vai descobrir a vida do cara é aquela zica, né? E, e só vende o remedinho, né? O pessoal chama de snake oils, né? O famoso óleo de cobra. Sim. E essa pegada de entender todos os sistemas e toda a prática em volta, eu acho fundamental, cara. O trabalho que você faz é muito importante. Então, eu tenho dois pontos para comentar sobre tudo isso. Primeiro, a ideia do... Inclusive, todos os conceitos que eu falei sobre a respeito de sistema é principalmente fundamentado em alguns estudos chamados de cibernética, que é da metade do século XX, lá por 1942, onde estava começando a surgir o conceito de computação gráfica, e já se especulava muito a respeito de qual seria a projeção no futuro a respeito dessas tecnologias. A gente está vendo muitos efeitos desse tipo de estudo daquela época hoje. É muito nítido a forma como esses estudos cibernéticos a respeito de sistemas e a respeito de enxergar um sistema, enxergar o fechamento e a abertura dele, e como o sistema mergulha e emerge no outro, em uma visão poliscópica da realidade, aquele famoso filtro de realidade, ou túnel de realidade, como o pessoal menciona muito no Magia do Caos, que é uma coisa que dá para debater também aqui, que eu tenho minhas ressalvas também sobre o termo, túnel de realidade. Mas a ideia para mim é que o mago do caos, ou a maga do caos, é uma pessoa que precisa dominar essas questões relacionadas com os diferentes sistemas mágicos com a mesma profundidade que um hacker domina como operar com os sistemas operacionais de um computador. O problema todo desse mago de Facebook, como você comentou, é que a pessoa ela compra um computador, abre o Google Chrome, aprende a entrar no YouTube, no Facebook. Nossa, eu sou um hacker, sei tudo de como mexer no computador, nossa, manjo de tudo. Ou então ela consegue pegar um jogo pirateado e craquear no computador, tipo, nossa, como eu sou hacker, como eu sou foda. Não, você só é uma pessoa com alguns acessos, com algum conhecimento muito básico. Você não chega nem próximo do conhecimento de um hacker que entende profundamente de programação. E a pessoa que vai se intitular mago ou maga do caos precisa ser uma pessoa que tem um aprofundamento nessas questões com a mesma profundidade que um hacker tem em sistemas de operação, de programação, e que essas pessoas realmente conseguem formular, editar e criar os seus próprios programas, criar os seus próprios browsers, criar as suas próprias IDEs, que são as ferramentas de poder colocar a linguagem de programação nela. Tem programador que consegue criar a sua própria linguagem de programação. É nesse nível que essas pessoas são profundas. É nesse nível que a gente precisa tentar ser profundo também. E esse nível que eu me esforço para ser também, e para apresentar esse conceito de buscar ou estudar e a necessidade dessa autonomia na maneira de lidar com a ferramenta mágica. Mas a autonomia só vem, essa liberdade só vem com muita experiência e muita prática. Não é a liberdade de você chegar numa aula de violão e falar assim, como é que eu faço para tocar violão? E eu faz do jeito que você quiser aí. Eu quero tocar essa música aqui do Led Zeppelin. Faz do seu jeitinho que você faz. O cara simplesmente bate no violão, faz qualquer coisa, e o professor fala, muito bem, é isso aí. Não, beleza, o cara tá tocando noise, no mínimo. Aquele estilo lá que os caras faz qualquer barulho, qualquer coisa, e é música. Show, mas o cara não tá tocando Led Zeppelin. Entende? E essa sobreautorização a fazer qualquer coisa de bagunça é como comentei, mina o potencial das pessoas. Porque a liberdade de um cara que faz um solo de guitarra fuderoso que ele improvisa naquela hora, antes dele ser capaz de fazer aquele improviso na guitarra, ele teve que praticar muito. E ele teve que praticar muito a escala, muita escala pentatônica, muita coisa, e prática contínua. Os dedos dele sangraram pra caramba até calejar. Dói, é difícil.
é martirizante, mas o resultado é o cara ter um conhecimento e uma profundidade e experiência prática com a guitarra tão grande que ele faz o solo que ele quiser e improvisa de um jeito maravilhoso e harmônico. Então, é isso. A pessoa tem que, para poder ter autonomia, precisa ser tão profundo quanto um hacker. Mas 2 pontos que eu ia falar é sobre, por exemplo, o que você falou sobre Goesch e o paradigma psicológico relacionado com a magia do caos. Que eu acho que é alguma coisa que, às vezes, dependendo de por onde a pessoa encontra e vê e entra em contato com isso, pode chegar a algumas falsas concepções. Existe sim a inspiração da psicologia profundamente na raiz da magia do caos, principalmente inspirado pelo sistema telêmico e por Crowley, com o iluminismo científico de tentar enxergar, a maneira do iluminismo científico de enxergar a prática mágica como certos efeitos que a gente obtém pela prática, e a gente tem que ter cuidado com o significado que a gente atribui a isso. E às vezes o conhecimento da neurociência, da psicologia ajudaram a trazer luz a alguns fenômenos que a gente entendia, mas não significa traduzir o todo da prática mágica a algo psicológico. Isso seria reducionista, isso seria insensato. E principalmente dizer que porque alguém tem um paradigma que ele se restringe ao psicológico, que isso significa que todas as práticas dele são seguras porque ele está trabalhando no seu campo de controle. Gente, ninguém tem pleno controle da própria mente, da própria psique. Você não tem controle nem de 10% da sua mente, da sua psique. Para dizer que, eu vou invocar um Daimon da Goécia no meu paradigma psicológico, por isso vou estar com todo o controle da experiência por causa disso. Não, você não vai. Se você fizer certo, você não vai entender isso como sendo pressuposição de controle. Existe aquela porção gigantesca da nossa psique chamada inconsciente, que você não tem domínio pleno daquilo. Enfim, é uma das concepções que eu acho que é equivocada, a ideia de que a magia do caos está tentando restringir tudo a psicológico, e não é necessariamente isso. É mais tentar beber da ciência aquilo que ela pode ajudar a explicar e conceitualizar mais sobre a nossa prática, entender o efeito de assumir diferentes posturas de asanas na yoga e como isso tem um efeito prático na nossa fisiologia. É dar uma sustentação para a gente poder pular para o transcendente e não necessariamente ser aquilo que tolhe o nosso potencial de entrar em contato com algo transcendente e espiritual. E a última coisa que eu ia comentar é sobre uma coisa que é muito famosa e que se relaciona com a metasistemática que eu comentei, que é o que se fala a respeito de diferentes túneis de realidade. O Robert Anton Wilson usa isso num livro que eu vou citar mais tarde, depois, que é a Ascensão de Prometeus. E ele fala sobre o túnel de realidade como algo que tange a nossa percepção. Ou seja, dependendo da maneira como a gente escolhe perceber a realidade, a gente acaba criando um filtro para poder entender e organizar a realidade ao nosso redor. E isso faz a gente perceber coisas diferentes de que outra pessoa que tem um filtro de realidade ou um túnel de realidade diferente observando a mesma realidade. Brinca-se muito no princípio de discórdia como isso sendo aquela questão da grade de realidade que a gente coloca e que faz com que, para mim, o trânsito aqui no Brasil é um trânsito em ordem, organizado, enquanto que o trânsito da Índia é um trânsito caótico. Mas para os indianos que vivem no trânsito indiano, para eles está tudo em ordem, porque é o filtro de realidades, é a grade de realidade deles. Tem muitas consequências e implicações a respeito desse conceito de enxergar por um túnel e sair desse túnel e enxergar por outro túnel. A minha crítica a esse termo é a seguinte: esse túnel parece se restringir apenas à nossa qualidade perceptual e não leva em consideração o arranjo sistêmico de como está a nossa realidade. Parece um filtro muito mentalista sobre como a gente vai entender a observação da realidade e principalmente da realidade mágica. Não leva em conta tanto a diferença que a gente tem, não impactando no nosso jeito de pensar, mas impactando simplesmente no nosso ambiente físico. E quanto isso também emerge na nossa forma de se arrumar e se rearranjar. Mas isso já trabalharia com coisas mais avançadas sobre paradigma complexo. E eu quero escutar mais do que o pessoal tem de dúvidas de coisas para trazer para as questões que a gente está falando.